Olá, eu sou Lani Lopes, bem-vindos ao meu canal. Aqui nós fazemos leituras de tarô para o seu momento de vida. A leitura de hoje é geral e é uma leitura atemporal. Então, se esse vídeo chegou para você, é porque é o momento de você receber essa mensagem. Receba com carinho, com atenção e pegue aquilo que faz sentido para você. Lembrando que é uma leitura coletiva, então pode ser que não ressoe com todos. Se você quiser ver leituras mais específicas, as leituras do signo do mês de março já estão disponíveis no meu canal. Então vamos lá? Tarô, qual é a energia eu estou me conectando hoje para essa leitura? Qual é a energia arquetípica com a qual eu estou me conectando neste momento? Olha, gente, eu não vou aceitar porque saíram duas, tá? Qual a energia eu estou me conectando hoje? Lembrando que minhas redes sociais estão na descrição. Temos a carta do enforcado. Carta do enforcado. Às vezes o mundo parece que fica de cabeça para baixo, né? A pessoa com quem eu estou me conectando, ou as pessoas com quem eu estou me conectando, talvez estejam num momento delicado da vida, onde vocês estão numa situação do qual você se vê preso, você se vê sem saída. Por mais que você tente pensar e racionalizar a respeito desta situação, você não consegue ver solução, você não consegue se movimentar para resolver este obstáculo, essa situação. Pode estar falando também de pessoas que estão apegadas a situações ou presas em situações do passado, mas não conseguem desapegar. Então, pode ser um trauma de infância, pode ser um término que te bloqueou de alguma forma e você não consegue se relacionar hoje em dia. A gente pode estar falando também de uma situação dentro de emprego, do seu ambiente de trabalho que te marcou muito e hoje você tem essa dificuldade de confiar nas pessoas ou de se movimentar e fazer algo diferente por você, porque você tem medo, aquilo ali fica sempre na sua cabeça dizendo que aquela situação vai acontecer novamente. Então você não se movimenta para sair, porque quando você tentou em algum momento da sua vida, você sentiu que foi pior. Você sentiu essa dor muito intensamente e você tem medo de sentir ela novamente. Só que toda vez que você fica nessa energia, que você relembra disso, você já está gerando esta sensação ruim, essa angústia. Então você já está vivendo o trauma só de lembrar do trauma. Entende? Às vezes a gente toma decisões na vida para evitar o sofrimento, mas esse evitar o sofrimento acaba mantendo a gente na situação de sofrimento. Eu vejo você assim, pisando em ovos em alguma situação, tentando. Você é aquela pessoa que tenta não incomodar, tenta passar despercebido nos ambientes. Você realmente não está no lugar que deveria. As coisas na sua vida não estão acontecendo da forma que deveriam. E muito é porque você está preso a uma situação que já terminou, mas você insiste em reviver. Você ainda se sente preso nessa situação, mesmo que ela não esteja
acontecendo, mas neste momento da sua vida, ela ainda acontece dentro da sua mente, dentro do seu emocional, e isso te prende. Tá na hora de encontrar a luz, né? O que eu tô falando não é pra você sentir culpa, é pra você ter consciência da sua posição e consciência de que se você enxergar pra si mesmo de uma maneira mais eficiente, você vai conseguir a iluminação que você precisa para sair dessa situação. A resposta já está aí com você. Me fala sobre essa pessoa com a qual eu me conectei, Carol, esse enforcado aqui. Que situação ele está vivendo neste momento? Qual situação o mantém preso? Que situação é essa que mantém ele nessa posição, preso? Opa. Olha só, outra figura presa. É uma prisão mental. A sua mente abraçou aquilo como padrão, aquela situação como uma situação sem solução e você se vê preso realmente, mas é a nível mental. A gente está falando de uma pessoa que está aqui a nível mental. O seu inconsciente até tenta te mandar sinais, a sua espiritualidade tenta te mandar sinais de que você pode se libertar, mas você não consegue enxergar, porque você está muito focado no medo. Ó, dá uma olhada na carta. Ela tá aqui flutuando. Tá vendo? As espadas, nenhuma das espadas tocaram ela, mas só dela imaginar que ela pode se ferir, ela nem tenta se soltar, porque ela imagina que ela vai se machucar. Então tá tudo aqui, ó, na mente. Como ela pode se libertar deste padrão mental, tarô? Como essa pessoa ela pode se libertar deste padrão mental? Caramba! Olha só. Um 5 de copas. Realmente aqui a gente está falando de uma situação que já acabou, mas você ainda está revivendo. Você precisa aprender a olhar para o que ainda existe, para o que você tem disponível agora. Aqui você está olhando para trás, para o passado, para o que já foi, porque não tem chance aqui, ó, já secou. Não tem chance de crescimento. Mas existe, se você voltar-se para o presente, se voltar para o presente, você vai enxergar que aqui, ó, ainda tem taças em pés, ainda tem cura emocional disponível, ainda tem relações aqui para serem construídas ou reconstruídas. Você está olhando para o que você perdeu, para o que foi embora. Você tem que aprender a olhar para o que ficou. Existe um resgate emocional que precisa ser feito. Você se sente muito sozinho, né? Muito sozinho. Isso, pra mim, me passa muita energia de ambiente familiar. Porque aqui, ó, tem uma casinha e nessa outra aqui também tem uma casinha.
E elas são muito parecidas e estão escuras, nebulosas. Então pode ser traumas que você traz desde a sua infância, que começou ali dentro do ambiente familiar. Qual conselho, tarô? Ou qual conselho não? Qual o próximo passo? Essa pessoa pode dar, fora o 5 de copas, né? Que já é um passo. O que mais ela pode fazer, tarô, para se libertar? Opa, veio muitas. Ó. Desapego do passado. A gente tem a carta do 6 de copas e a carta do 8 de copas. O 8 de copas, ele é uma carta que fala muito sobre você deixar algo para trás, deixar uma emoção para trás. E aí, o que acontece? O 8 de copas não é que você vai deixar de sentir, não é que você deixou de gostar ou aquilo deixou de penetrar no seu coração, mas você entende que existem emoções que não vale a pena ser vividas. Então, é você escolher de maneira consciente deixar um sentimento que não nutre a sua vida, não te traz crescimento, muito pelo contrário, ele te barra. E aqui a gente tá falando de relações do passado, tá? Então, aqui também traz muito essa ideia de criança, então, de dores da infância. Você não foi ouvida quando era criança, você não foi amada quando era criança, você não foi cuidada. É uma situação que está enraizada lá, né? Foi plantada lá na sua infância, essa dor. E ela tá enraizada de uma maneira tão profunda. Tem gente aqui que precisa ir atrás de tratamento terapêutico, de passar com um psicólogo para lidar com essas dores. Tem gente aqui que sofre de dor do abandono. Foi abandonada por um pai, por uma mãe, quando era criança. E isso reverbera hoje em dia nas suas relações. Você, quando começa a se relacionar com alguém, a primeira coisa que você faz, provavelmente, é se fechar emocionalmente, porque você tem medo de ser abandonada novamente. E essa falta de afeto da outra pessoa, por parte que a outra pessoa sente de você, faz com que a pessoa acabe indo embora. Porque acha que você não a ama o suficiente, que você não se dedica o suficiente. Mas não é que você não sente, você tem medo. Muito medo aqui. E uma tristeza, gente, o azul aqui, ele tá forte, uma tristeza, pensamentos turvos. Eu vejo que aqui alguém foi embora. Novamente, essa carta também. A espiritualidade é maravilhosa. A mesma casinha das outras cartas. Essa pessoa que te abandonou na infância, mesmo de corpo presente, ela te deixou. Pode ter sido uma desconexão emocional ou pode ter sido físico mesmo. Ela é alguém da tua infância, ela virou as costas para você, ela é alguém do convívio familiar. E antes você até tinha uma conexão bacana com a sua espiritualidade, mas isso acabou travando as suas relações futuras e
travando a sua conexão com a sua intuição. Você tem a intuição bloqueada aqui, ó, um eclipse. Aqui, gente, se é uma coisa tão difícil de você se libertar, o ideal é que você procure uma ajuda psicológica. Se você sentiu que essa leitura tem a ver com você e te tocou de uma maneira profunda, a gente pode fazer uma leitura particular. Vocês podem agendar no meu link aqui embaixo, pra gente entender melhor essas feridas e como tratar. Qual o recado da espiritualidade para finalizar a leitura, tarô? Recado espiritual para quem se conectou com essa leitura. A mensagem espiritual para quem se conectou com a leitura. Você tem um guia que tá te mostrando o caminho da cura, o caminho da libertação. Você tem uma oferta aqui da espiritualidade para se libertar dessa dor. Olha como essa carta é diferente das outras. É outra atmosfera, completamente. Aqui, ó. E olha essa daqui. Enquanto aqui a gente está falando de um ambiente seco, turvo, escuro, uma atmosfera cinzenta, aqui tem vida. Aqui a vida brota da terra. A espiritualidade te faz um convite. Ao invés de você ficar olhando para essas raízes secas que foram plantadas lá na sua infância, você tem a oportunidade de criar um jardim novo, mais florido, cheio de vida. Você é capaz de mudar a tua realidade. Você é capaz de se curar, de entender que essa dor ela não te pertence. Quem escolheu te deixar, quem escolheu não criar vínculo com você, é que perdeu. Porque você é precioso, você é fantástico, você tem a energia do mago. Você é especial. E ter essa compreensão de si mesmo te traz essa nova perspectiva de si. Você sai da posição de coitada, estou sem saída, e te coloca na posição de eu tenho o poder de criar a minha realidade, de fazer um mundo diferente. Até agora eu deixei uma lembrança do passado, uma tristeza do passado ser responsável por tudo que eu construí até hoje. Mas agora isso acaba. Agora eu assumo o meu poder. Agora eu posso mudar as coisas. Eu tenho força suficiente para isso. Se eu fui capaz de passar por aquilo quando eu era uma criança e eu aguentei, agora que eu sou adulta, então eu posso criar coisas fabulosas, incríveis. Assuma o seu poder. Assuma o seu poder. E tem ajuda espiritual aqui com você. Existe uma figura aqui do lado. Existe uma força dentro de você. Aqui é a junção do masculino com o feminino. Eu vejo muito uma força masculina, tá? Então pode ser um mentor de energia yang, sabe? Um ancestral seu. Vejo uma pessoa mais velha também te guiando.
dizendo que você pode se curar sim, te fortalecendo. Uma pessoa mais velha, tem lírios aqui. Não permita que o seu passado construa o seu futuro. O que constrói o seu futuro é a sua mente e o seu agora. São as decisões que você toma hoje que vão construir o seu futuro. E aí você pode escolher continuar aqui nessa posição, olhando para o que foi perdido, olhando para a tristeza, revivendo dia após dia essa dor, ou você pode se voltar para si e escolher olhar para o que ainda existe e perceber que você tem potencial para criar um mundo completamente novo, longe daquela tristeza. É isso. Eu espero que essa mensagem tenha chegado em quem precisa. Ela é uma mensagem forte, bem espiritual. E não vai ressoar com todo mundo, mas eu sei que em quem ela tocar é porque você precisava ouvir isso. Era o momento de ouvir isso, é o momento de reagir, é o momento de mudar a sua realidade. E esse vídeo aqui, eu espero que contribua nessa mudança. Bom, é isso. Eu vejo vocês em breve. Bye!